apenas falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento. Quem está de costas e se quiser virar a cadeira para ficar melhor para nós aqui, pode ficar à vontade, viu? Às vezes a pessoa fica torta aí, não é desagradável, não tem nenhum problema. Nós vamos estar pensando um pouquinho. Eu quero falar hoje sobre cinco sentidos dos nossos relacionamentos. Os 5 sentidos. Um versículo bíblico, 1 Coríntios 7, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O objetivo dos nossos pensamentos aqui hoje é falar sobre a unidade do casal, sobre a unidade que nós precisamos ter dentro dos nossos relacionamentos. Olhando a palavra de Deus e pensando nesse dia aqui, a gente encontra na palavra de Deus várias verdades bíblicas, várias coisas nós vemos na Bíblia que nós só podemos entender se for pela fé. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Todo o nosso relacionamento no campo espiritual, ele passa por fé. Nós precisamos da fé. E estudando isso aqui essa semana, eu estava pensando como que o nosso relacionamento, quando falamos de unidade casal, nós precisamos também exercer a fé para vivermos aquilo que o Senhor projetou de fato para nós enquanto casais. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é tão forte, que a Bíblia cita em 3 passagens: Gênesis 2:24, Marcos 18:1 e Efésios 5:31. A Bíblia diz assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois o quê? Uma só carne. Eu já preguei muito sobre isso, a gente usa isso sempre em casamentos, mas essa semana eu estava pensando nisso. Como compreender isso com os olhos da fé? O que é os dois se tornarem uma só carne? O que é essa unidade tão profunda que faz com que os dois se tornem um? É uma unidade que vai além do físico, além do emocional. É uma unidade que vai mais profundo. Os dois se tornam uma só carne. Como viver isso? O homem e a mulher não são mais dois. A Bíblia fala que eles agora são um. São uma só pessoa, uma só carne. Tem um outro texto lá em Atos que falando dos irmãos, diz que eles eram tão mais do que irmãos, eles eram um em alma. E aí você vai mais profundo ainda. É uma unidade que nós só podemos compreender se for realmente pela fé. Uma união profunda. E sabe, meus irmãos, o que vai fazer esta união acontecer dentro dos nossos relacionamentos? O vínculo mais perfeito que possa existir, que é o amor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, Colossenses 3:14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, como é que nós vamos viver essa unidade dentro dos nossos relacionamentos? Só podemos viver se estivermos ligados com esse vínculo, o vínculo da perfeição, que é o amor. Meus amados, muitos casais não experimentam essa unidade de serem os dois um só. Não experimentam porque falta o vínculo, falta o que dá liga para um casal de verdade, que é o amor. E o amor que a Bíblia diz não é esse amor, apenas um amor eros, um amor sexual, uma atração qualquer, mas é aquele amor mais profundo, é o amor ágape, é aquele amor sacrificial, é aquele amor que nos une. Esse é o elo perfeito. E enquanto o casal não viver isso de verdade, ele não experimenta o que é se tornar um só enquanto marido e mulher. E existem algumas expressões disso. Existem algumas coisas que nós precisamos desvendar. Porque, irmãos, a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. A nossa matemática, 1 mais 1 é? 1 mais 1? 2. A matemática de Deus, 1 mais 1? 1. 1 mais 1 é 1.
você entende isso? Fé por fé. Pega duas pessoas, elas se unem e elas se tornam um. O casal deve ser unido. E nessa unidade, para ter a perfeição, passa 5 sentidos. Eu estava pensando, irmãos, existem 5 sentidos. Uma pessoa, ela é perfeita quando ela tem os 5 sentidos dela pleno. Quais são os 5 sentidos? Fala comigo aí. Pode falar. Fala aí. Primeiro sentido, nosso. Visão. Outro. Olfato. Paladar. Né? Audição. Tato. 5 sentidos. Pessoa tendo isso aqui, você pode falar que é uma pessoa perfeita, que tem todos os sentidos. O nosso relacionamento precisa existir esses 5 sentidos. E eles ajudam a nós vivermos essa unidade enquanto casais. O primeiro deles que nós vamos pensar aqui é a visão. A visão direciona a vida de uma pessoa. Você vai para onde você olha. Pessoa que não tem visão, ela está correndo muito risco. Pessoa que não enxerga, ela pode tropeçar, ela pode cair, ela vai para onde não deseja ir. E o casamento, para ser um, precisa ter uma boa visão. E os dois precisam olhar para o mesmo lado. Os dois precisam ter uma só visão, não é um? Então precisa saber olhar para o mesmo lado. Um casal, se não tiver acordo, e a Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão juntos se não houver acordo entre eles? Um casal onde o homem olha para um lado e a mulher olha para o outro, dá errado. Eles não vão caminhar. A visão precisa ser única. O casal precisa se esforçar para enxergar o que o outro está enxergando, para ver o ponto de vista do outro. Nós precisamos nos esforçar para isso. E eu falo para você, marido, procure enxergar o ponto de vista da sua mulher. Não queira só o que você vê, não é só o que você acha, não é só o caminho que você quer dar. Afinal de contas, eu sou o homem da casa, é eu que olho, eu que dirijo. Não, procure enxergar o que a sua esposa está enxergando. E eu falo para você que às vezes a mulher tem uma percepção de visão que muitas vezes o homem não tem. Procure entender a visão dela. Procure ver o que a sua mulher está vendo, como ela está enxergando. Precisa haver essa unidade. E aí eu digo para você, a visão espiritual também, ela é imprescindível no relacionamento. O casal precisa ter uma visão espiritual de todas as coisas. O problema é que Satanás, ele sabe disso, que quando nós temos uma visão espiritual apurada, as coisas vão caminhar. Satanás sabe que quando a gente está enxergando com os olhos de Deus as circunstâncias, as coisas vão fluir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Quando o casal está olhando pelo ângulo de Deus, as coisas vão funcionar. Satanás sabe disso, sabe o que ele faz? Ele trabalha para cegar essa visão espiritual do casal. O Deus deste século cegou o entendimento. Ele quer cegar os entendimentos. Quer fazer com que você olhe outras coisas como prioridade, sabia? Sabia que um dos trabalhos do nosso inimigo é fazer com que você olhe como se a prioridade para o seu casamento fosse o dinheiro? Uma das finalidades que o inimigo quer cegar a visão dos casais hoje é fazer com que ganhar dinheiro seja a prioridade do casal. E faz o que for para ter mais dinheiro, para ganhar mais, para ter mais. E não importa o que sacrifica. Isso é uma das astúcias que o inimigo tem usado. Muitas vezes as pessoas têm usado a sua visão não para ver as coisas pelo ângulo espiritual, mas pelo carnal, pelas aparências. E quantos casais são destruídos pela visão carnal? Olha para outra pessoa só com a visão física, carnal, não é? E começa muitas vezes a ser atraído por outra coisa, por outra mulher ou por outro homem, fora do relacionamento, unicamente pelo que está vendo na carne, exteriormente. A gente precisa aprender a controlar a nossa visão espiritual, para não estar olhando apenas o que está diante dos nossos olhos, mas olhar por fé, ver por fé. Olhar para sua esposa, para o seu marido, ver além das aparências, ver além do físico. Olhe quem ele é de verdade, olhe as qualidades, as características, porque tudo isso aqui é vão, é ilusório, é passageiro. É passageiro.
Nós temos aqui casais de várias fases da vida, não é? Temos casais aqui com 43 anos de união, como o Nego e a Nath. Temos casais aqui com 1 ano. Temos casais que ainda estão namorando aqui. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos saber, tudo passa. Tudo passa. Essa aparência que nós lutamos para manter, ela vai passar. Eu preciso aprender a olhar além das aparências. E esse olhar é importante dentro de um relacionamento. Outra coisa que nós precisamos entender, que o nosso inimigo vai trabalhar aqui nessa questão da visão. Claro, lembra quando ele seduziu Eva e Adão lá no Éden? Começou a atrair a visão de Eva para olhar. Antes do pecado, eles viviam numa plena comunhão com Deus, uma unidade tão grande, que eles andavam nus e não estavam nem percebendo. Eles tinham comunhão plena com Deus. Quando pecaram, a primeira coisa que Adão e Eva perceberam é que estavam nus, tiveram vergonha, já foram esconder de Deus, foram coser roupas. Por quê? Porque perderam aquela visão da pureza, da santidade, da comunhão com Deus. Aprenda a cuidar da sua visão enquanto casal. Outra coisa importante dentro do casamento, outro sentido que é muito importante, é o da audição. A audição é a fonte do aprendizado. A audição é a fonte da compreensão entre o casal. Ouvir é a base da compreensão. Um dos grandes problemas dentro de relacionamentos hoje é a falta de ouvir. Grande problema. As pessoas hoje têm dificuldade para ouvir. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas não ouvem nem a história toda. Às vezes alguém vai falar, o outro fala, para, não precisa nem falar que eu já sei, sabe nada. Nós precisamos aprender a ouvir. No casamento, um precisa estar pronto para ouvir o outro. E eu volto a falar conosco, os maridos aqui. Pare para ouvir a sua esposa. Pare para ouvir o que ela tem para falar. Pare para ouvir. Ouça. Mulher, ouça o seu marido. Talvez ele não vai falar do tom de voz que você gostaria, não é? Às vezes o homem tem um tom de voz mais alto e a mulher já fica brava. Mas para ouvir. E o homem procura controlar seu tom de voz também, não é? Talvez você não está gritando, mas ela acha que você está gritando, então fala mais baixo. Agora, precisa haver essa comunicação e esse ouvir. O casal precisa ouvir um ao outro. Mas eu preciso dizer que, acima de tudo, o casal precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. É necessário que o casal ouça a Deus. É terrível quando alguém não ouve a Deus. É terrível quando a pessoa não tem paciência para ouvir Deus. Quantos casais fazem seus planos, seus projetos, estabelecem as suas linhas de vida, seus projetos de vida, e querem cumprir aquilo a qualquer custo. Não para ouvir Deus. Não para ouvir Deus falando. E querem viver, e querem fazer, porque são seus planos, são seus projetos, são seus sonhos, as suas expectativas. Parou para ouvir Deus? Parou para ouvir o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido? Precisa ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor mandou falar com Abraão que ele teria um filho naquela idade avançada, lá em Gênesis 17, a Bíblia diz que Abraão riu. Viu porque não ouviu direito, não acreditou no que estava ouvindo. Depois o anjo vai falar com Sara. Gênesis 18, versículo 12 e 13. Sara também ri, porque também não ouviu direito, não estava atenta para ouvir, receber, acreditar. E Tiago escreve lá, quando está escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 22, diz: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a você mesmo. E aí eu termino essa parte da audição perguntando: no seu casamento você tem ouvido um ao outro? Você tem ouvido o seu cônjuge? Você tem ouvido a voz de Deus? Ouça a palavra de Deus e ouça o seu cônjuge. Isso é fundamental para o seu casamento, o seu matrimônio ser duradouro. Talvez você tenha parado de ouvir o seu cônjuge. Ouça ele. Para para ouvir. Talvez a sua mulher tenha um monte de coisa guardada aí, que você não parou para ouvir ela mais.
Talvez vai guardando tristeza, mágoa, preocupação, simplesmente que você parou de ouvir ela, o que ela tinha para falar. E você ainda na sua cabeça acha que está fazendo melhor, porque eu me mato por essa casa, mas às vezes ela quer só que você ouça ela. Um outro sentido muito importante no casamento é o olfato. Quando eu estava pensando nos 5 sentidos, e aí quando chegou no olfato eu comecei a pensar, não é? Como que a gente pode aplicar o olfato dentro de um relacionamento? O que o olfato faz? O olfato permite sentir o cheiro das coisas, aprovar se é bom ou se é ruim antes de experimentar. Você já abriu uma panela e você sente o cheiro? Nem come porque está ruim, né? Perdeu, está podre, não come. Você sente o cheiro e você já percebe que aquilo não é bom. O olfato ele é importante para isso. O cheiro é algo que nós não vemos, mas é uma função extremamente importante para nós sentirmos. Alguém já fez uma prova, eu vi na internet esses dias, de você sentir o sabor dos alimentos com o nariz vedado. Isso que é terrível. Se você não sente, quem teve Covid aí, eu acho que a Jéssica passou por isso. No Covid ela perdeu o olfato das coisas. Você para até de sentir sabor da comida. E sabe, é extremamente importante dentro do nosso relacionamento você perceber os cheiros das coisas, não é? Sentir logo o negócio. Se aquilo não está bem, sente logo o cheiro daquilo e não come. Se você sentiu que o negócio não está cheirando bem, não insiste que aquilo vai te fazer mal. Já comeu uma coisa que estava mal cheirosa? Dá para comer, come, depois vai te dar o quê? Uma diarreia da brava, né? E na vida é assim. Não insiste não, esteja bem sensível ao cheiro das coisas. E mais uma vez falo para os maridos: mulher parece que tem olfato melhor do que homem para essas coisas. Mulher tem um olfato para negócio quando não está bem, uma sensibilidade. O cheiro é importante. E aí, quando diz no campo espiritual, nós observamos, não é? Perceba quando o negócio é artimanha de Satanás, quando é astúcia do diabo dentro do casamento, perceba o cheiro logo e saia fora disso. E aí eu preciso falar do prático, não é? O cheiro do casamento é importante. O marido precisa conhecer o cheiro da esposa e a esposa precisa conhecer o cheiro do marido. Tem essa experiência? Tem essa experiência de pegar um negócio? Esse é o cheiro do meu marido. Não estou falando de perfume não, tá? Estou falando do perfume que ele usa, ou o perfume que ela usa, porque se você for nessa onda, você vai sentir cheiro do seu marido e muita gente, porque os perfumes não são exclusivos, né? Mas eu estou falando daquele cheiro quando não está com o perfume que usa. Sabe aquele... Você conhece? O casal tem tanta intimidade a ponto de sentir até aquele cheiro desagradável, sabe? Isso foi meu marido. Olha. É esse nível de se tornar um. É intimidade. Não é? E sabe de uma coisa? Perceba, esteja atento a esse olfato que é tão importante no nosso casamento. Sinta cheiro da coisa errada e corra. Quando a gente está no pecado, o pecado cheira muito mal. O pecado cheira mal. Quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Lázaro estava morto, aquela casa cheirava morte. Quando Jesus está dentro da casa, Maria pega aquele vaso de bálsamo, de nardo puro, quebra aos pés do Senhor Jesus, derrama ali, e a casa é inundada com aquele cheiro agradável. A presença do Senhor Jesus, quando o pecado sai, a casa fica com um cheiro tão bom. Nossa casa precisa ser esse bom perfume de Cristo. Nossa casa precisa ter isso. Cultive isso dentro da sua casa. Um bom perfume de Cristo, da presença de Deus lá dentro. Outra coisa, e a gente já vai para o penúltimo, eu estou terminando já. Paladar. Paladar é tão importante dentro dos nossos casamentos também. Paladar, o gosto, não é? Que proporciona o sabor. Você viver uma vida sem sentir sabor das coisas é terrível, né? Como é bom você saber o sabor das coisas, experimentar coisas novas. O casamento, a convivência traz esse conhecimento do sabor, não é? Do paladar.
O marido sabe o que a mulher gosta, a mulher sabe o que o marido gosta. A mulher sabe direitinho a comida preferida do marido, e o marido sabe perfeitamente o que a mulher gosta de comer. Isso é um relacionamento se tornar um, é conhecer o gosto do outro. Muitos casamentos afinam até os gostos, não é? Às vezes quando começa, um não gosta de uma coisa, o outro não gosta, e vai, com o passar do tempo, o casal aprende a gostar das mesmas coisas. Quando eu casei, a Tatiana não suportava cheiro de carne de porco. Eu sou apaixonado por carne de porco. E para fazer carne de porco eu tinha que ir para outra casa para fazer. Se eu fazia em casa, ela tinha que ficar fora, que ela passava mal. E eu falava: Senhor, será que eu não vou ter sossego para comer carne de porco na minha casa? Nunca. Deus fez um milagre. Tatiana hoje come carne de porco com gordura, com fritura, daquele jeito que eu acho bom demais. Aprendeu. Tem coisas que o casal vai afinando, né? Até na comida. Agora tem coisa que nunca vai gostar. Como jiló, ela não suporta jiló e eu gosto de jiló. E a gente se suporta. Ela suporta eu comer jiló na frente dela. Então essas coisas é importante o casal entender. Tem diferença no paladar um do outro. Não é? Entender isso. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente fala do nosso paladar, a gente precisa ter um paladar agradável no nosso relacionamento um com o outro. A gente precisa usar o nosso paladar não para lançar coisas amargas no rosto da sua esposa. Não use o seu paladar para falar coisa desagradável para o seu marido. Mas use esse dom do paladar para lançar palavras agradáveis, palavras doces. Será que a sua esposa tem ouvido palavras agradáveis da sua boca? Ou será que só chega ao ouvido dela, da sua boca, palavras com sabor amargo, que gera tristeza? Use o paladar, a sua palavra, como Paulo escreveu em Colossenses 4:6, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar a sua relação com aquilo que o outro gosta. E aí eu abro um parênteses aqui e falo: tempere a sua relação. Não deixe sua relação, seu relacionamento ficar sem graça. Já comeu uma comida sem tempero? Às vezes a enfermidade faz alguém ter que comer assim, não é? Não pode comer sal, não pode comer isso. Pensa numa comida sem gosto, não é? E às vezes o casamento de muita gente vai ficando assim, sem gosto, um gosto de chuchu, não é? Fazer o que? Tempera. Como é que está o seu relacionamento? Ah, Paulo tem 40 anos de casado, meu filho. Tá arroz branco sem sal. Não, para com isso, bobagem é essa. Não importa quantos anos tem, tempera essa relação aí. Tempera esse relacionamento. Você sabe o que ela gosta, você sabe o que ele gosta. Faz o que ele gosta, faz o que ela gosta. Abra mão às vezes de alguma coisa para agradar, para que a relação de vocês possa se manter. Temperar bem o relacionamento. E você sabe muito bem o que o seu esposo gosta, o que a sua esposa gosta. Procure relacionar-se dessa forma. E outra coisa, terminando, eu termino com o tato, o toque. Como o toque é importante dentro de um relacionamento. Hoje nós vivemos uma geração onde o toque é tão desvalorizado, não é? Hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas se encontram, primeiro encontro já vão para a cama um com o outro. Nós vivemos numa geração onde o sexo é incentivado fora do casamento. Deus proíbe, Deus diz que é pecado, o sexo é dentro do casamento. E sabe o que acontece, infelizmente? Muitos casais, com o passar do tempo, ignoram o toque. O marido passa tempo sem tocar na esposa, sem encostar nela. Não tem toque. Sabe aquele toque, encostar na pessoa? Toque na sua esposa, toque no seu marido. A gente precisa gerar isso. Vem com essa onda. Qualquer toque, sai para lá que eu estou com calor. Não, para com isso. Não é?
estou cansado, porque o toque é importante, precisa existir. O toque proporciona sentir alguém, a sensibilidade. O casamento precisa de tato, de sensibilidade, precisa sentir o outro precisa sentir você, não só no toque físico, mas emocional também. Ele precisa saber que você está preocupado com ele, que você está preocupado com ela. Isso precisa existir no relacionamento para ser saudável. Muitos casamentos morrem quando um fica insensível com o outro. A Bíblia fala da lepra, não sei se você já ouviu falar, e compara a lepra com o pecado. E eu estava observando a lepra, a primeira característica da lepra é a insensibilidade. A primeira característica da lepra é que o lugar onde estava a ferida, a pessoa não sentia mais. Pode pôr fogo, pode cortar, que a pessoa não sente. E é por isso que ia apodrecendo. E você sabe que tem muitos casais que estão assim, perderam a sensibilidade um com o outro, não sente mais o que o outro sente, não está nem aí um com o outro. Não perca o toque no seu relacionamento. O casamento deve lutar para tirar esse pecado que deixa o casamento cheio de falta de sensibilidade. E eu termino lembrando Hebreus 13:4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando o casal está afinado, ele luta pelo outro sem sentir, sem se preocupar. Estava lembrando quando Jacó viu Raquel, que amou Raquel. Lembra daquela história? Ele amou tanto Raquel que foi falar com o pai dela falou: beleza, quer casar com a Raquel, trabalha 7 anos para mim, no final de 7 anos te dou Raquel. E Jacó trabalhou 7 anos, chegou no final de 7 anos, felizinho da vida, foi casar. O Labão entregou Lia, cunhada. Mas ele amava tanto, era tão importante para ele, que ele trabalhou mais 7 anos para depois pegar aquela mulher que ele de fato amava. Você está achando que a sua mulher está dando trabalho para você? Não é? Olha o amor que você tem. E nada é maior ou deve ser maior do que o amor um pelo outro. Não deixe que o tempo, as preocupações, as histórias passadas corrompam o seu relacionamento, o seu momento atual. Aprenda a suportar. Então, para um casal ser completo, ele precisa estar unido no corpo, na vida íntima, na alma, nos relacionamentos e no espírito, na presença de Deus. Os dois se tornam um: alma, corpo e espírito. Que o Senhor possa abençoar o seu relacionamento